Lu, por onde começar? Pois é, por onde começar a dominar as finanças? Só que para eu te responder essa pergunta, eu precisaria saber onde você está. Sabe quando você pergunta para alguém assim, como é que eu faço para chegar em tal lugar? A pessoa precisa saber onde você está, né? Para ela te dizer como chega em algum lugar, como chega no domínio das finanças, eu preciso saber onde você está. Como aqui a gente não tem, né, como conversar diretamente, a não ser no mentor áudio. Você sabia que acontece um mentor áudio no meu canal do Telegram? Pois é, eu consigo conversar com algumas pessoas. Mas, de um modo geral, aqui eu não consigo ajudar um a um como eu faço nos cursos, né? Então, a gente precisa fazer um exercício que é você identificar aonde você está, né? E aonde você pode estar. Existe o tripé do domínio das finanças. Imagina uma mesa, né, com três pezinhos. Assim, se a gente arranca um desses pés, essa mesa fica desequilibrada e cai. Esse é o seu domínio das finanças. Então, tem três pezinhos, três bases, e você deve estar na prioridade de cuidar de uma dessas bases. Quais são elas? A primeira delas é cuidar do seu dinheiro de forma inteligente, de forma que seja prioridade para você, usar o seu dinheiro com o que é prioridade para você, definir suas metas de gastos e controlar suas metas de gastos. E, gente, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você tem que sair cortando gastos, não. Você tem que refletir sobre o que é importante para você, definir metas de gastos e acompanhar. É mais ou menos isso que a gente faz na fotografia financeira e na rota financeira, que eu tanto falo aqui, que são as ferramentas que eu uso nesse método de domínio das finanças. Então, o primeiro pilar, o primeiro pezinho aí dessa mesa é você se focar no uso do seu dinheiro, na forma como você está usando, tá? Bom, o outro pezinho aí dessa mesa, a outra base super importante, é você se focar em como que o dinheiro está vindo para sua vida. Então é você olhar para as receitas, para sua renda. E isso não quer dizer que pessoas que são funcionários, ou funcionário público, ou funcionário de empresa privada, não têm o que fazer nessa área. Tem muita gente que diz, mas eu trabalho numa empresa, eu sou servidor público, não tem como ganhar mais. A gente não ganha, né? Só quando a gente ganha na loteria. A gente tem como fazer dinheiro. E existem formas da gente fazer mais dinheiro na nossa vida. Quem é autônomo normalmente diz, eu não tenho como saber quanto eu vou ganhar. Mas quem faz o dinheiro é você, através da venda do seu produto, do seu serviço. E quem define as suas metas e corre atrás das suas metas é você. Então você pode determinar quanto você vai fazer. Então esse é um segundo pilar importante. É a gente analisar como que está essa nossa relação do dinheiro que vem para a nossa vida, de quanto que a gente faz de dinheiro. Porque são duas frentes importantes. Se o dinheiro vem e a gente não domina, a gente não define o que é prioridade, a gente não define as nossas metas de gastos, a gente não tem uma fotografia e uma rota financeira, o dinheiro vai embora. Talvez você já tenha reparado isso na sua vida, que você ganhou, né? A gente fala ganhou, você ganhou dinheiro na sua vida, o dinheiro veio, né? Você não tem o mesmo salário, a mesma renda de quando você começou a trabalhar. Esse valor aumentou em algum momento da sua vida, não é? E talvez a sua vida financeira não tenha mudado, talvez tenha tido ainda menos dinheiro na sua vida, por mais que o dinheiro estivesse entrando. Então a gente precisa olhar para esse pilar das despesas, dos nossos potes, como eu falo, né, na fotografia financeira. Então esse é um olhar importante. Agora, também não adianta a gente cortar gastos, espremer tudo, ficar naquela pindaíba e o dinheiro ser sempre o mesmo. Então a gente tem que buscar novas formas de renda. Não é moleza, mas não é algo impossível para ninguém. Então são as duas frentes. Mas lembra que eu falei de três? São três pilares, três bases, certo? A terceira é a gente saber investir. É a gente saber pegar esse dinheiro que a gente faz, que a gente não usa com besteira, que a gente não desperdiça com o que não é importante com a gente, e fazer ele se multiplicar, fazer ele crescer. Né? Colocar num investimento e ver esse dinheiro fazer mais dinheiro. Eu trabalho no meu trabalho e faço dinheiro, e o meu dinheiro também trabalha e faz dinheiro para mim. Né? Essa é a famosa fazer o dinheiro trabalhar para você. No início, ele está trabalhando pouquinho, porque a gente vai começando com pouco, começando de forma mais conservadora, sem arriscar muito, mas à medida que a gente vai aprendendo, vai ganhando experiência, vai ganhando conhecimento, a gente pode fazer mais dinheiro com o dinheiro que a gente tem. Então são três pilares, né? Então é cuidar dos seus potes, das suas despesas, você ter uma relação mais numa evolução do dinheiro que vem, né? Tem que ser mais dinheiro para vir para a sua vida, e você saber investir esse dinheiro e aumentar esse dinheiro que você faz e que você protege, que você não gasta com besteira. São três coisas que a gente precisa fazer. E talvez você esteja pensando assim, mas Lu, eu não estou em nenhum desses três, o meu momento agora, minha prioridade
são as minhas dívidas. E aí eu sempre digo aqui, a sua dívida não é uma prioridade. E eu sei que isso é mega esquisito, mas é muito importante que você entenda isso. E eu percebo que seguidores e alunos que percebem que a dívida não é a prioridade, não é o foco, não é para onde você tem que ficar olhando, quem percebe isso é que de fato consegue resolver a dívida. Porque pensa no seguinte, por que a gente tem dívidas? É porque em algum momento a gente usou um dinheiro que não era nosso, né? Seja qual for o motivo, mas em algum momento a gente não conseguiu usar o nosso dinheiro de uma forma que fosse com a prioridade, de uma forma que a gente definisse metas para os nossos gastos. A gente provavelmente não estava lidando bem com o dinheiro que entrava, ou entrava e a gente nem via entrando, ou estava entrando pouco, eu não, de alguma forma não consegui investir minha energia, meu tempo e às vezes dinheiro até para fazer mais dinheiro. E eu também não sei investir, então meu dinheiro não trabalha para mim, eu trabalho sozinho. Então esses três pés, essas três bases, não tinham a minha atenção. E aí o que aconteceu? Eu precisei de dinheiro do banco, seja em cartão, cheque especial, empréstimo, precisei de dinheiro do agiota, precisei de dinheiro de um parente, fiquei devendo numa loja, porque eu não consegui lidar com o meu dinheiro. Então, o que eu preciso fazer agora é ir direto na raiz do problema, porque a sua dívida não é a raiz do problema, a sua dívida é uma consequência. Tem um problema que causou uma dívida. Se eu for trabalhar lá no sintoma, no resultado, na consequência e não na causa, isso aqui sempre volta. É igual febre, Eu tô com febre porque eu tenho algum problema de saúde. Se eu tomar um antitérmico, a febre passa, mas se o problema de saúde continuar ali, a febre volta. A dívida é como se fosse uma febre. E por mais que isso seja esquisito, contraintuitivo, e eu sei que dá vontade de dizer assim, que mulher maluca, o que eu quero é quitar minhas dívidas. Eu sei que isso é esquisito, mas pensa bem, você está o tempo todo focado ou focada nas dívidas, só pensando nisso, acorda e dorme pensando nisso. Muitas vezes está até pagando aí parcelado, entregando o seu dinheiro, e isso nunca se resolve. Então, não deve ser esse o caminho, Então, o que você precisa é identificar qual é a minha prioridade agora? É olhar para a forma como eu estou gastando o meu dinheiro, definir metas de gasto, criar a sua fotografia financeira? A sua prioridade agora, não, já criei minha fotografia financeira, já defini meta de gasto, não estou usando meu dinheiro com coisas que não são importantes, eu estou definindo minhas metas de gastos e cumprindo as minhas metas de gastos, então eu vou buscar uma forma de fazer mais dinheiro. Não é simples, é desafiador sim, mas talvez seja mais simples do que você imagina, é porque talvez sua mente não esteja focada nisso, esteja só pensando na dívida, você não consegue nem ser criativa ou criativo para fazer mais dinheiro. E além disso, se você aprende a investir, você pode começar a fazer uma reserva de quitação da dívida. Pegar parte do dinheiro, ao invés de entregar para o banco e ficar pagando juros, você pode entregar para você mesmo no investimento, esse dinheiro vai crescendo um pouquinho, você vai reservando até que tenha tempo de negociar com o banco. Percebe, então, que o por onde eu começo parece complexo porque a gente não sabe onde você está. Então, você precisa descobrir primeiro onde você está para você identificar em qual desses três pilares você começa. Essa é uma dúvida muito comum, é uma pergunta que sempre me fazem e que eu levei agora quase 12 minutos explicando. Seria incrível se eu pudesse responder essa dúvida em poucas linhas nos stories e eu não consigo, mas essa é a dúvida que mais chega na minha caixinha de perguntas e por isso eu fiz questão de responder aqui, tá bom?